Você já viu Jesus mandando apedrejar alguém? Jesus concordando com o apedrejamento de alguém? Vem comigo, eu sou Vinícius Cassiano, você está na plataforma Gospel Class, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós temos hoje a nossa lição, a lição de número 5. E nessa lição nós vamos abordar a temática A Verdade que Liberta. Que chave é essa chamada verdade? Que chave é essa que quebra correntes, as correntes do pecado, também chamada de grilhões? Que chave é essa que liberta a todos? Nessa aula nós aprenderemos sobre essa declaração de Jesus, dizendo: eu sou a verdade. Nós temos aqui o nosso texto áureo, e como tenho dito, todo o nosso trimestre está baseado no evangelho que escreveu João, e dessa vez capítulo de número 8, versículo 32. O texto é conhecidíssimo, e o texto diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade. Está aí um tema onde nós precisamos dar profundidade. A nossa verdade prática também precisamos fazer a leitura, e ela diz assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A nossa leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 18, também ali 17, 38, capítulo 8, do 31 até o 36. Mas essa leitura nós não faremos aqui, pois certamente ela será feita em sala de aula. Nós vamos abordar aqui hoje essa temática, que é mais uma das declarações de Jesus. Agora Jesus se revela, se apresenta como a verdade, a única verdade. E quando nós começamos a abordar aqui a nossa introdução, nós precisamos explorar esta frase. Você deve se recordar que por pelo menos 7 vezes João registra as declarações de Jesus falando sobre ele mesmo: eu sou. E esse eu sou é uma palavra que fica gravada no Evangelho joanino e também nos faz entender aqui as grandes revelações que João vai nos deixar registrada. Esta verdade nos é oferecida. Agora eu preciso dizer, Jesus é a verdade. Mas esta verdade, todos conseguem recebê-la? Todos conseguem aceitá-la e conhecer esta verdade? Infelizmente não. Esta verdade nos é ofertada. Jesus é a verdade e ele nos oferece a oportunidade de que venhamos conhecê-lo dia após dia. É ofertada. Por isso pergunto aqui nesta aula: você já conhece a verdade? Você já sabe quem é ele, a verdade? Perceba que conhecer a Jesus não é o mesmo que saber o seu nome. Conhecer a Jesus significa ter intimidade com ele. Quando eu passo a ter intimidade com ele, então eu posso dizer: eu o conheço. Quando eu conheço alguém, eu sei onde ele pode ser encontrado, eu sei o que ele gosta, eu sei onde ele vai, eu sei como agradá-lo. Então, conhecer a verdade é ter intimidade com o Senhor. Também vamos analisar aqui nesta aula esse conceito de vida. Por que é importante falar sobre o conceito de vida? Porque tem gente que parece que está vivo, mas está morto, porque ainda está aprisionado. Você sabia que aqueles que ainda não conhecem a verdade, ainda estão cativos, ainda são prisioneiros, escravos do pecado? Pois é, nesse conceito de vida, a verdadeira vida consiste em conhecer e ter intimidade com Jesus, que é a verdade. Essa é a nossa introdução e nós começamos aqui com o nosso primeiro tópico, e o nosso primeiro tópico diz assim: Jesus, a verdade em Jerusalém.
Trata-se de uma manifestação de Jesus no seu ministério, onde Jesus vai se apresentar em Jerusalém. Mas antes que Jesus se apresente ali, perceba o contexto do capítulo 7 do Evangelho de João, que os irmãos de Jesus, irmãos uterinos. Por que nós falamos de irmãos uterinos? Porque esses irmãos têm como pai José. Jesus não tem como pai José. Jesus é o Verbo encarnado, mas tem como mãe Maria, o que faz com que seja igual aos seus irmãos. Os seus irmãos vão lhe dar conselhos, dizendo: vá a Jerusalém. Não há ninguém que queira ser conhecido que não queira ir à festa. Os irmãos de Jesus lhe dão conselho, mas Jesus para e diz a eles que não, ainda não era para ser feito desta forma. Alguns conselhos que nos dão, às vezes, parecem bons conselhos. Mas se analisarmos os conselhos que nós temos escutado por aí, vamos chegar à conclusão de que muitos deles não são tão legais assim. Você que me ouve aqui nesta aula, que tipo de conselho você está ouvindo? Conselhos de pessoas que nos levam para perto do Senhor? Conselhos de pessoas que nos fazem, quem sabe até uma crítica, que nos fazem crescer? Ou ouvimos conselhos de pessoas que não estão preocupadas de fato com o nosso crescimento? Jesus não quis ouvir o conselho dos seus irmãos. Por quê? Porque Jesus seguia os seus passos de acordo com a orientação do Pai. Mais uma para você não esquecer. São os conselhos de Deus que têm guiado a sua vida? Ou são os conselhos alheios, as frases alheias, essas frases repetidas que nós encontramos por aí? O que é que rege a sua vida? Os conselhos alheios, dos amigos, companheiros de trabalho? Ou o que rege a sua vida é a orientação do Pai das luzes? Se você segue a orientação de Deus, então eu sei que vai tudo bem. Agora, quando seguimos conselhos dos outros, então não há garantias de que tudo isso vai ser bom para a nossa vida. Jesus não ouviu o conselho dos seus irmãos, não aceitou o conselho dos seus irmãos que queriam de todas as formas que ele fosse àquela festa e falasse ali publicamente. E quando você observa aqui, Jesus vai conversar com esses seus irmãos e vai dizer a eles que ainda não era chegada a sua hora. Quando o Senhor orienta Jesus, então ele vai discretamente. Não existia professor melhor do que Jesus. Não existia pregador melhor do que Jesus, mestre melhor do que Jesus, mas ele foi discretamente. Jesus não queria aparecer. Tem muita gente nos dias de hoje que procura oportunidades para aparecerem. Parece que não ouviram Paulo ensinando sobre Jesus, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, falando sobre a sua simplicidade, sobre a sua humildade. Jesus subiu à festa e subiu à festa discretamente. Jesus não precisava ser ovacionado pelo público. Jesus subiu à festa por orientação de Deus, e esta festa é a festa dos tabernáculos. Você sabe o que significa a festa dos tabernáculos? Era uma festa onde os israelitas montavam cabanas na frente de suas casas e também montavam cabanas no átrio do templo do Senhor. A grande pergunta é: para que se montar uma cabana, deixar a sua casa e montar uma cabana no pátio? Era para que eles relembrassem de um tempo onde peregrinavam por uma terra que eles não conheciam e habitavam em cabanas. Hoje, com residência fixa, poderiam dizer: Deus prometeu e Deus nos deu. Portanto, vamos celebrar com cabanas aquela época onde era apenas
uma promessa e hoje é real. Você consegue se lembrar aí das coisas que Deus já te prometeu? Coisas que você tem na mão hoje? Você consegue se lembrar das coisas que você orou, dos caminhos que você peregrinou até chegar aqui a essa situação onde você está? Pois bem, quem sabe você deva ter aí uma espécie de cabana para montá-la e dizer: Deus me prometeu e Deus me deu e eu vou celebrar isso. Afinal de contas, esse Deus é Deus fiel. Amém, queridos? Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Agora nós temos aqui o subtópico 2. O subtópico 2 diz assim: a verdade na festa dos tabernáculos. Jesus ele foi na festa dos tabernáculos, e quando você lê o livro de Salmos, ali no Salmo 100, há cânticos espirituais no átrio. Quem se reúne no átrio canta louvores a Deus, bendizem ao nome do Senhor ali. Antes de entrar, subir as escadarias do templo, estão ali no pátio, que seria a parte de fora, não é? E ali eles já adoram o nome do Senhor. Era só chegar no tabernáculo, era só chegar no templo, já tinha gente adorando. Jesus, descrito nessa aula como a verdade, ele vai até a festa dos tabernáculos. Jesus ali no meio de uma grande multidão. A grande pergunta é: quem ele é? Isso mesmo, quem ele é. As pessoas escutam Jesus ensinando e o chamam de mestre. As pessoas escutam Jesus falando sobre coisas futuristas e também fazendo menção a coisas do passado. E Jesus é conhecido e reconhecido como profeta. A grande massa o conhece como profeta. Inclusive fazem menção à fala de Moisés, dizendo: um dia Deus levantará um grande profeta no meio de vós, e este vocês vão ouvir. As pessoas observam Jesus e o veem como um profeta, mas não conseguem vê-lo como o Messias, o Machia, o ungido. E agora eu preciso aqui, dentro desta abordagem, perguntar ao senhor que me ouve aqui: quem é Jesus para si? Quem é Jesus para você que assiste esta palavra? Jesus é só um profeta? Jesus é só um médico dos médicos? Jesus é só um bom advogado? Jesus é o Messias, o Filho de Deus encarnado para nos trazer salvação. Jesus, na festa do tabernáculo, se manifesta e se revela como o Messias. Isso traz um certo conflito ali, devido à oposição dos grupos religiosos que estão ali. A Bíblia vai fazer menção aos fariseus e também aos saduceus, mas eu já citei aqui em outra aula que existiam muitos outros grupos, como os essênios, os zelotes, os herodianos, mas os principais são estes, os fariseus e os saduceus. Eles faziam parte ali do sinédrio, que era a casa de julgar. Era isso mesmo, é como se fosse para nós hoje o Supremo Tribunal Federal, onde tudo é julgado. Ali estavam os fariseus e também os saduceus. E Jesus dessa vez não deixa que ninguém fale sobre ele. Jesus se revela agora, fazendo menção a quem ele é, publicamente, na festa que ele chega de forma discreta. Você consegue perceber aqui essa ligação? Ele chega de forma discreta, mas no meio da festa ele é levantado, no meio da festa, e você vai entender que é por ação do Espírito Santo. No meio da festa ele é honrado, e é no meio dessa festa que ele declara esta frase: eu sou. Esta frase para o judeu é uma frase perturbadora, porque quando Jesus diz eu sou, ele está se fazendo igual a Deus. Há uma certa divisão aqui,
porque as pessoas ficam tentando compreender quem ele é. E as opiniões se dividem, até que ele mesmo diga: eu sou a verdade. Note que Jesus não é uma verdade. Jesus não é uma das verdades. Ele é a verdade. A única verdade é Jesus. E ele se revela aqui na festa dos tabernáculos de forma pública, trazendo divisão de opiniões. Isso aqui para nós parece algo desnecessário. Afinal de contas, esse nome Deus, este nome Jesus, está na boca de todo mundo, na boca do povo. Mas antes que falemos o nome dele, é necessário esta pergunta: quem ele é de fato? Quem é Jesus? Damos graças a Deus que temos o privilégio de estudar neste trimestre o Verbo encarnado, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João, que é quem tinha maior intimidade com ele. E João registra exatamente quem ele é. Porque para conhecer quem ele é, somente tendo intimidade. Eu já disse uma coisa aqui em outras vezes, mas eu torno a repetir. Dá para conhecer Jesus na modalidade EAD? Está tão na moda hoje, dá para fazer vários cursos EAD, dá para se formar EAD. Mas dá para conhecer Jesus na modalidade EAD? É claro que não. Para conhecer Jesus é presencial, é de perto, é próximo, é agarrado com ele. Quem tem intimidade com ele sabe discernir bem e falar: ele é. Quem sabe falemos igual o João Batista, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só consegue falar assim quem tem intimidade com Jesus. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Estamos no nosso terceiro subtópico. E o terceiro subtópico diz assim: vivendo na verdade. Jesus é um ensinador por excelência. Nós queremos abusar do termo grego, dizendo que Jesus era um didáscalo, ou seja, um mestre, um ensinador da palavra, da doutrina. Mas perceba que Jesus é humilde. Por quê? Porque quando alguém pergunta para ele, ele diz: esta doutrina, este ensino, ele não é meu. Esta palavra provém do Pai. Sabe o que Jesus nos ensina? A nós, professores, pregadores, somos porta-vozes, ou somos embaixadores. A palavra não é nossa, o ensino não é nosso, e quando nos apresentamos e falamos, fazemos isso em nome de alguém. Preste atenção, nesse mundo onde o nosso nome precisa ser mencionado, notado, honrado, aparece Jesus dizendo: o meu nome não precisa aparecer, porque a minha doutrina é a doutrina do Pai. Nós, como embaixadores, precisamos entender isso aqui. Como disse lá, e eu cito ele de novo, pois amo o seu ministério, João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amigo professor, o seu nome não precisa aparecer. Amigo pregador, o seu nome não precisa aparecer. Esta frase que digo agora pode ser conhecida, mas faço questão de repeti-la. É melhor ser um anônimo aqui na terra e conhecido lá no céu, do que ser conhecido aqui na terra e não ser conhecido no céu. É melhor ser um embaixador. Eu prego, eu falo, mas eu não falo da minha palavra nem no meu nome. Eu falo da palavra dele, em nome dele. E aí, se falar no nome dele, querido, aí com certeza vai dar tudo certo. A nossa temática é essa: vivendo na verdade. Esta verdade que estava presente na festa dos tabernáculos também está presente agora, na nossa vida, através do Espírito
Santo de Deus. Você deve se lembrar do autor aos Hebreus escrevendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, nós mudamos. Jesus, ele não muda. E ele nos convoca a conhecer. Ele nos chama a conhecê-lo, pois ele quer ter intimidade. Você já parou para analisar que Jesus quer se revelar? Jesus quer se aproximar e nos mostrar coisas que os nossos olhos ainda não viram, coisas que os nossos ouvidos ainda não ouviram e coisas que nem sequer arderam no nosso coração. Sim, ele tem essas coisas preparadas para mim, para você. E como disse Pedro lá no sermão do dia de Pentecostes, para os de perto, para os de longe e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Nos é oferecida esta oportunidade. Jesus, ele não mudou. Ele vai cumprir aqui tudo aquilo que estava designado para a sua chamada messiânica, e tudo isso nos está disponível a qualquer momento que qualquer pessoa queira. Nós falamos sobre isso aqui e nós precisamos deixar algo muito bem claro aqui. Jesus não estava restrito àquele ambiente da época. Jesus não estava restrito à festa. Jesus não estava restrito aos dias que eram guardados pelos judeus. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem visto Jesus na sua vida? Você tem visto Jesus no seu ministério, na sua classe, no seu trabalho? Se a resposta for não, isso me preocupa, porque a promessa dele é essa: eis que estarei convosco todos os dias. Se Jesus está comigo todos os dias, por que eu não estou vendo? Pode ser que eu esteja andando de cabeça baixa. Ou pode ser que eu esteja distraído. Mas se eu me atentar, então eu vou perceber: Jesus está comigo. E se eu descubro que ele está comigo, então o ambiente é o que menos importa. O importante é que ele, o dono da vida, o doador da vida, está comigo. E sim, repito, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje, pelo seu Espírito, nós podemos desfrutar de tudo isso que nos é oferecido. Ele nos convoca a conhecer. Você, amigo que está me ouvindo agora, preste atenção. Jesus te convida para conhecê-lo. Jesus te chama para conhecê-lo um pouco mais. Eu tenho certeza que quem conhece o Senhor não larga dele, não troca ele por nada. Até tem uma canção que os jovens cantam e eu gosto dela. Ela diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Você já ouviu? Assim também é quem tem intimidade com Jesus. Ele pode até, quem sabe, acabar errando, acabar se afastando, mas a saudade que queima, e eu vou usar a frase de Jeremias, a saudade que queima os seus ossos o faz voltar à casa do Pai, dizendo: aqui é o meu lugar. Não tem como viver longe desta verdade. Não tem como viver longe de Jesus. Certamente não tem. Amém, queridos? Vamos prosseguindo aqui. Agora o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico diz assim: Jesus, a verdade diante dos escribas e dos fariseus. Jesus está no templo, no átrio. Jesus está no pátio do templo. E os opositores tentam encontrar uma brecha dentro da própria lei mosaica para provar Jesus e convencer a multidão de que Jesus deveria ser apedrejado, pois qualquer que violasse o templo ou violasse a lei era digno de apedrejamento. E agora sim, é dentro desse contexto que nós estamos agora, no capítulo de número 8 do Evangelho de João, que Jesus está ali no pátio. E o que me parece, Jesus está
agachado ou abaixado, como você preferir entender. E nesse momento é trazido até Jesus uma mulher apanhada no ato do adultério. Queriam provar Jesus, porque vão dizer a Jesus: esta mulher foi pega no ato do adultério. E a lei de Moisés dizia que qualquer pessoa que seja apanhada no ato do adultério deveria ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Queriam causar uma trama para que Jesus fosse apedrejado. Mas Jesus é o dono da sabedoria. E é dentro desta minha fala que faço menção à frase inicial, do início dessa aula. Sim, Jesus mandou apedrejar essa mulher. Que isso, professor? O senhor ficou maluco? Não, não, não. Jesus mandou apedrejar essa mulher. Perceba que ela é trazida e Jesus ouve e diz: o que diz a lei? A lei diz que deve ser apedrejada. Jesus diz: pode apedrejar. Mas o primeiro a atirar a pedra seja aquele que não tem pecado. Jesus poderia ter falado: que isso, gente, deixa ela embora. Ela é ser humano, ela errou. Mas Jesus disse: não, a lei manda apedrejar, então pode apedrejar. Mas o primeiro a atirar a pedra seja aquele que não tem pecado. Sabe o que acontece? Começam a soltar as suas pedras no chão, dizendo: eu não posso, eu também peco. O outro: eu não posso, eu também peco. De tal forma que todos os apedrejadores foram embora. Não tinha ninguém ali digno de atirar uma pedra contra a vida daquela mulher que foi apanhada no ato do adultério. E agora eu preciso lhe falar uma coisa, isso aqui já foi perguntado, essa pergunta já chegou várias vezes nas salas de aula. O que é que Jesus escrevia no chão? O que é que Jesus escrevia no chão quando lhe trouxeram esta mulher apanhada no ato do adultério? Tome cuidado, tem gente inventando coisas por aí. E eu vou responder agora. Sabe o que é que Jesus escreve no chão? Nada. Nada, professor, nada. Se Jesus quisesse nos revelar o que estava riscando o chão, estaria descrito na palavra. Qual é então a explicação para que Jesus estivesse de cabeça baixa, riscando o chão? Essa é fácil, porque a mulher foi apanhada no ato do adultério. Significa que se ela não estivesse nua, estaria com muito pouco pano cobrindo o seu corpo. Então Jesus, para não ver a nudez dessa mulher, ele está de cabeça baixa, riscando qualquer coisa no chão. Tá bom? Tem gente inventando coisas por aí, dizendo que Jesus escrevia o nome dos acusadores, que Jesus deu nome para cada um. Isso aí é invenção, tá bom? Jesus não estava escrevendo nada. Jesus só não quis olhar para a nudez daquela mulher apanhada no ato do adultério, tá bom? Outro sim, a lei dizia que a mulher deveria ser apedrejada, alto lá. Ambos deveriam ser apedrejados. Então, independente de qual fosse a sentença, ela estaria errada, porque o homem não foi trazido junto. Era uma trama para apanhar Jesus, para que surpreendessem ele naquela ocasião. Mas aí eu te pergunto, quem é que pode surpreender o nosso Deus? Quem é que pode fazer alguma coisa que ele já não tenha pensado? Quem é que pode ter uma ideia que ele nunca teve? Alguém está dizendo aí que o Senhor tem um plano B. É claro que não. Ele tem um plano e o plano dele é infalível. Ele não precisa de ajuste, pois todas as coisas estão latentes diante dos seus olhos. Então não adianta querer surpreender a Jesus, pois ele conhece o resultado de qualquer equação. Tá bom? Vamos seguindo aqui na nossa aula. Ainda estamos falando do capítulo 8 do Evangelho de João, onde a mulher é trazida até Jesus. E o nosso subtópico 2 diz assim: Jesus, a verdade revelada. Perceba que Jesus está agora conversando, falando acerca das coisas do reino, e Jesus também está inocentando
Jesus não está limpando a ficha dela. Jesus a orienta dizendo, vai, não peque mais. Onde estão os teus acusadores? Ela levanta a cabeça e olha e diz, não tem ninguém, foram embora. Jesus disse, eu também não te condeno. Vá em paz, não peque mais. Agora eu preciso lhe falar uma coisa. Você acha que Jesus, ele vai nos acusar? Não, isso é missão do diabo. Jesus não nos acusa. Muito pelo contrário, Jesus é o nosso advogado. O inimigo é que nos acusa. O grande problema é que quem fornece as provas para essa acusação somos nós mesmos. Damos graças a Deus que o nosso advogado, ele é um advogado fiel. O inimigo nos põe assentados no banco dos réus e esse advogado limpa a nossa ficha porque ele é cheio de misericórdia. Tá bom? Jesus, a verdade revelada. Ele se revela e quando ele se revela, ele não tem intenção de se revelar apenas a alguns. Não tem um grupo de prediletos. Não tem um grupo de pessoas onde Jesus tem uma estima maior. Esse grupo eu tenho em alta conta. É claro que não. Jesus é misericordioso e ele se revela a todos. Nesta festa, ele chama a todos. E dentro dessa revelação aqui, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, que é a nossa temática hoje, por isso a tônica da frase, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Calma aí, professor, mas o correto não seria e ninguém vai ao Pai? Uma vez que o Pai está no céu, por que Jesus diz ninguém vem? Essa dúvida também foi a dúvida de Filipe. Você deve se lembrar que Jesus está se despedindo. E Filipe disse assim, antes do Senhor ir, só nos mostre o Pai. Nos apresente o Pai e aí o Senhor pode ir. Jesus vai responder a Filipe dizendo, Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece? Você não sabe que quem vê a mim vê ao Pai? Que eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Então não há um erro ortográfico aqui, não, Senhor. Quando Jesus disse ninguém vem, ele está dizendo eu estou entronizado. Afinal de contas, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele também está falando aqui sobre o único caminho para se chegar ao céu. E nós vamos tocar nesse ponto já já. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você sabia que já inventaram por aí novos mediadores? Pessoa que diz que eles podem ser os mediadores entre os homens e Deus. Podem fazer essa ligação, não é? E acabam usando a palavra religião, do latim religare. Então a religião nos liga ao céu, é claro que não. Para que venhamos a ser ligados no céu, há apenas um único mediador, é Jesus Cristo homem. É Jesus Cristo, o verbo encarnado. Apenas ele pode ser o mediador. E sim, ele é o único caminho para alcançar a Deus. Hoje, no meio desse sincretismo religioso, dessa falácia, dessa teologia progressista que é anunciada por aí, acabam quase que dizendo uma frase antiga, e essa frase é verdadeira, todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu isso? É porque quando do domínio dos romanos, eles foram grandes criadores de estradas. Então qualquer estrada que se pegasse chegava até Roma. Mas nem todos os caminhos levam ao céu. Para chegar ao céu, só há um caminho. E a frase é essa, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Perceba que trata-se de um artigo definido. Eu não sou um caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Então aquele que quer chegar ao céu, aquele que crê nas coisas do céu, as coisas que são do alto, precisa olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé, mas olhar para Jesus no sentido de que ele é o único que pode
nos fazer alcançar a salvação. Eu digo, e digo sem medo de errar, ninguém se salva por méritos próprios. Ninguém consegue limpar a sua ficha e salvar a si mesmo. Para chegar ao céu, é necessário conhecer esta verdade que liberta. Jesus é o nosso libertador. Seguimos aqui para o subtópico 3. E o subtópico 3 diz assim: a verdade que o mundo precisa. Talvez o amigo professor não saiba, mas há uma fome de Deus no mundo. Tantas crises, tantas enfermidades, moléstias, problemas psíquicos, pessoas com depressão, com crises de ansiedade, pessoas sofrendo violentamente, começam a procurar socorro na filosofia, começam a procurar socorro na ciência. Uma grande parte vai para os grupos esotéricos para tentar se encontrar. Há uma fome de Deus, há uma fome, há um vazio no ser humano que precisa ser preenchido. Eu gosto de algumas coisas da filosofia, mas a filosofia não nos preenche. Gosto de coisas da ciência, mas as coisas da ciência não nos preenchem. Para preencher esse vazio que a humanidade tem, apenas Cristo Jesus. Apenas Ele pode preencher esse vazio que nós temos dentro de nós. Jesus é a verdade única. Não há outra verdade. Não existe outra verdade. Não existe outro consolo. Não existe outro consolador. Não existe outro salvador, remidor, redentor que não seja Jesus, o Cristo. Apenas Ele é quem pode, de fato, mudar a história do mundo. Esses dias nós estávamos caminhando pela rua, na intenção de fazer algumas visitas evangelísticas, e acredite, não era preciso falar nada. As pessoas nos viam na rua, com a Bíblia na mão, gritavam dizendo: eu preciso de uma oração. O mundo está precisando de Jesus. O mundo precisa ouvir esta palavra. E nós que conhecemos esta verdade, precisamos anunciar dizendo: Jesus é maior do que a filosofia, Jesus é maior do que a ciência, Jesus é maior do que qualquer esoterismo, Jesus é tudo que o mundo precisa para sarar. Jesus é tudo que o mundo precisa. Não vamos nos esquecer disso, gente. Jesus é tudo aquilo que o ser humano, que a humanidade precisa para ter vida e vida em abundância. Agora, para se conhecer aqui esta verdade única, que só pode ser alcançada por meio de Jesus, é necessário essa conexão com a pessoa bendita de Jesus. Não tem como, gente, eu repito isso aqui, não tem como ter vida e vida em abundância caminhando no meio da multidão e olhando Jesus de longe. Para ter vida e vida em abundância, tem que andar com Ele de perto, tem que ter conexão, tem que estar ligado com Ele. Essa é a frase, tem que estar ligado com Jesus. Onde Ele for, eu estou junto. Estou com Jesus e não abro mão. Esse deve ser o nosso lema, tá certo? Não podemos nos esquecer isso. O mundo precisa conhecer Jesus. Estamos nos encaminhando aqui para o nosso terceiro tópico. E esse terceiro tópico que nós temos aqui, ele nos apresenta dessa forma, e a gente precisa analisar isso aqui, a verdade que liberta. Que chave é essa que liberta o ser humano dessas correntes, que faz com que as escamas caiam dos seus olhos, que faz com aquela mancha, a mancha chamada de mancha indelével do pecado. Você sabe o que é mancha indelével? É uma mancha que nenhum lavandeiro conseguia tirar. Mas Jesus
através do sacrifício do seu sangue na cruz do Calvário, arranca a mancha do pecado. Agora, olha que legal, a mancha do pecado é substituída. Agora nós recebemos uma marca. Esta marca é chamada no original de estigma. É por isso que Paulo escreve aos irmãos da Galácia e diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então a mancha do pecado é retirada e esta marca, esse estigma de selo de propriedade é implantada em nós. A grande pergunta é: quem é que vê essa marca? Qualquer pessoa que comece a procurar não consegue encontrar esta marca, mas aquele que precisa ver a marca vê, é o inimigo das nossas almas. Quando o diabo ele tenta contra a nossa vida, e sim ele tenta, e ele vê esta marca, então cumpre-se a palavra que diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Jesus remove a mancha do pecado e nos sela com essa marca, esse selo de propriedade. Agora eu preciso aqui lhes apresentar, é uma verdade que liberta? É sim. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Sim, isso está escrito. Mas vamos caprichar na hermenêutica. Jesus disse: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos. E, é continuação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, esse conhecimento ele é progressivo. Ninguém pode ter um contato com a palavra hoje e imaginar que está liberto. Ninguém pode ter um encontro com a palavra hoje e imaginar que está tudo feito. Já conheço a verdade. Claro que não. Leia o texto com calma. Jesus disse: se permanecerdes no meu ensino, serei meus discípulos e conhecereis a verdade. Portanto, se eu permanecer no ensino, eu conheço a verdade. A palavra de Deus é indispensável para a manutenção da nossa vida e comunhão com Jesus. É dada a todos nós, ou seja, é oferecida a todos nós, mas só consegue conquistá-la, só consegue receber de Jesus aquele que se mantém, aquele que permanece na palavra do Senhor. Aí sim ele diz: e conhecereis. Esse conhecereis dá a ideia de continuidade. Nós seguimos conhecendo, parece que me lembro do profeta agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ah, querido, Jesus é uma fonte inesgotável. Ninguém pode dizer que o conhece na sua plenitude. Quem somos nós para conhecer Jesus na sua plenitude? Nós conhecemos a obra do seu ministério messiânico, conhecemos as suas promessas, conhecemos as coisas que nos está disponível na palavra de Deus. Agora, conhecer Jesus de forma plena é só naquele dia onde nós vamos, sim, eu creio, e nós vamos ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aí sim nós o veremos face a face. Aí vamos descobrir por que é que não precisa de luz lá naquele lugar, porque o próprio Cordeiro é a luz que brilha lá. Lá nós conheceremos, aqui nós conhecemos apenas o suficiente. E agora eu vou usar a frase de João, e eu já citei aqui em outra aula: tudo isso foi escrito para que creiais, e crendo tenhais vida em seu nome. Tudo que temos é suficiente para que venhamos ter fé em Jesus e pela fé alcancemos então a salvação que já nos está apresentada antes mesmo da fundação do mundo. Seguimos aqui com o nosso terceiro tópico, ainda no subtópico 1, da verdade que liberta. Jesus Cristo é aquele que nos proporciona esta verdadeira libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já percebeu que tem gente que diz que se libertou de alguma coisa? Quem é que consegue se libertar do pecado? Quem é que consegue resolver um problema e se libertar de uma possessão demoníaca? Tentaram, e a Bíblia mostra isso,
tentaram operar a libertação num homem que morava na região de Gadara. Prendiam ele. O que ele fazia? Quebrava tudo e fugia. Trancavam ele em outro lugar. Ele quebrava tudo e fugia. Andava nu, nos sepulcros, se retalhando. Mas quando Jesus chegou, a libertação aconteceu, encontraram ele assentado em juízo perfeito, se alimentando, e tornou-se o missionário de Decápolis, que significa 10 cidades. Sabe quem é que evangeliza ali? Ele, o liberto, chamado de Gadareno. Esta libertação verdadeira só acontece por intermédio de Jesus. E eu falei numa outra aula aí, me deixe recordar, a libertação, ela não é externa, ok? Ela é interna. A obra começa do lado de dentro e daí sim, ela reflete do lado de fora e todo mundo vê essa transformação. Mas primeiro, ela acontece do lado de dentro. Do lado de fora, qualquer um pode mudar a aparência, o estereótipo, qualquer um consegue mudar. Agora, do lado de dentro, só mesmo Jesus para conseguir operar essa libertação e essa transformação. Provavelmente o senhor, professor, vai se deparar na sua classe com gente que queira contar um testemunho dizendo: eu fui liberto disso, eu fui liberto daquilo. E a gente vai perguntar: liberto por quem? A resposta é única. E se perguntar para toda a classe, a frase é uníssona: libertos por Jesus. A verdadeira libertação só acontece por intermédio dele. Seguimos agora o segundo subtópico, estamos quase encerrando a aula. O subtópico de número 2 diz assim: o que é a verdade? Estamos falando tanto sobre a verdade. O que é a verdade? Que verdade é essa? Que verdade é essa que Jesus está falando? A mentira é um ponto fundamental para entender isso. A mentira é tudo aquilo que é contado pelo diabo, o engano, a malícia, aquilo que faz com que o homem erre o alvo. Eu não sei se o senhor sabe, mas a definição de pecado, de hamartia, é errar o alvo. Todos nós erramos o alvo. Tudo isso é engano. E engano é sinônimo de mentira. Então, para que a gente comece a acertar o alvo e fazer coisas que agradem a Deus, é necessário conhecer a verdade. A verdade é Cristo. E Cristo nos põe no caminho. E tem tanta coisa boa que acontece no caminho. Você já percebeu que tem gente aí atrás de bênção? Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que a bênção nos alcança no caminho. Quando nós conhecemos a verdade, então nós entramos no caminho e nesse caminho nós conseguimos trilhar esses passos, quem sabe por esses desertos da vida, até chegar aí na Canaã celestial que já nos está preparada. Então esta verdade é a palavra que nos liberta do jugo da servidão, o jugo do pecado. O pecado é mentira, o pecado é ilusório, o pecado nos traz um benefício momentâneo que alegra a nossa carne, alegra os nossos olhos, mas tudo isso nos trará um grande fardo espiritual e talvez até uma condenação eterna. Mas quando nós conhecemos a verdade, esta verdade que liberta, então sim, nós paramos de ser iludidos e passamos a andar com os pés no chão, entendendo que somos peregrinos. E agora eu gosto da expressão da Bíblia judaica: nós somos residentes temporários. Você sabia que você não é cidadão terreno? Você sabia que você é cidadão celestiano? Eu até nem sei se esse termo celestiano ele está no nosso dicionário, mas é tão legal falar isso, principalmente entre nós, os pentecostais. Nós estamos na terra, mas somos cidadãos do céu. É para lá que a gente vai. Fomos feitos para morar no céu com o nosso mestre. Mas para chegar lá é necessário conhecer a Jesus e andar por esse caminho, o caminho da verdade que nos é revelada por ele. Agora, o subtópico 3 diz assim: verdadeiramente
livres. Se formos libertos por Jesus, então nós seremos verdadeiramente livres. Eu fico preocupado às vezes, porque tem gente que ora está livre, ora está preso. Ora está livre, ora está preso. Ora está na igreja, ora não está. Ora está na presença e ora não está. E sem querer a gente acaba perguntando, será que esta pessoa de fato foi liberta? Olha que eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu preciso aqui concluir esse meu raciocínio dizendo, quando nós somos libertos por Ele, nós temos semelhança com Ele. Você sabe o que é ter semelhança com Ele? É voltar ao padrão de fábrica. Isso mesmo, voltar ao padrão original. Fomos feitos para ter comunhão com Jesus. Fomos feitos por Deus. Lembra do sopro divino, o Theopneustos? Soprado por Deus, Ele soprou em nossa narina. A nossa essência interna, ela é divina. Esse corpo é um invólucro, querido. E a palavra invólucro traduzida é casa, tenda, habitação, tabernáculo. Mas a nossa essência é espiritual e tudo isso foi soprado por Deus. Então, quando nós somos verdadeiramente libertos, nós passamos a ter semelhança com Ele. Afinal de contas, você deve se recordar do livro do Gênesis, que o Senhor nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem e semelhança espiritual, moral e intelectual. Tudo isso foi deturpado pelo pecado, foi estragado pela entrada, pela concepção do pecado no mundo. Mas quando nós somos libertos por Ele, então nós voltamos a esse padrão de fábrica e voltamos a ser parecidos com Ele. É isso que o Senhor tem para nós. Concluindo essa minha fala aqui, Jesus quer nos restaurar ao padrão de fábrica. Jesus quer fazer com que a gente funcione melhor. E para fazer isso, apenas sendo atualizado por Ele. Eu vou ler a conclusão aqui e a gente já logo encerra. Esta verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Não adianta buscar filosofia, não adianta sociologia, não adianta nenhum grupo religioso. A verdadeira libertação só vem por intermédio de Jesus. Isso aqui é para quem crê e para quem não crê. A palavra do Senhor é imutável e a libertação só vem por intermédio dele. É necessário que o mundo conheça Jesus. E agora eu preciso abordar isso aqui mais contundentemente. Você conhece a Jesus? Você sabe quem ele é? Sabe onde ele pode ser encontrado? Sabe o que ele pode fazer na vida de alguém? Conhece esse poder transformador? Pois bem, se você conhece, conte para as pessoas. Anuncie, replique esta palavra, seja um embaixador do reino, um porta-voz e diga: eu conheço a verdade que pode transformar a sua vida e te dar uma alegria diferente dessa momentânea que você consegue ter agora. Apresente isso em nome de Jesus. E eu digo aqui dentro da nossa conclusão, não existe solução para o mundo. Não existe solução para o mundo a não ser a ação direta do Espírito Santo, nos revelando a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se revela nesta temática como a verdade que liberta. Eu encerro esta minha fala dizendo: e conhecereis, dinamismo, conhecereis, continuação, progresso, e conhecereis a verdade. E a verdade, que é Cristo, vos libertará. Não esqueça desta palavra. Aplique esta palavra no seu dia a dia, aplique na sala de aula, faça dela o seu cabeçalho de fé. Afinal de contas, Jesus é a única verdade. Você está na plataforma Gospel Class, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal,
se inscreva, ative o sininho das notificações para que você receba esse conteúdo. Semanalmente estaremos aqui lhes trazendo esta palavra, subsídio da Escola Bíblica Dominical, para você, amigo professor, para você, amante destas aulas, desse departamento, a maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Venha conosco aprender da palavra de Deus. Antes que eu me esqueça, a lição de número 6, que nós estudaremos na próxima semana, ela tem esta temática: o bom pastor e suas ovelhas. Você sabia que a ovelha conhece a voz do pastor e só obedece à voz dele? Pois bem, entraremos nessa temática na semana seguinte. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, em nome do Senhor. Amém.